Quem diria? Parar de imprimir dinheiro, reduzir o tamanho do Estado e deixar as pessoas trabalharem pode reduzir a pobreza até mesmo em um país falido como a Argentina. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Moqueca Capixaba, o resto é peixada, escrito por Ludwig von Mises, revisado e narrado por Gordinho Caipira. A Argentina, sob o comando de Javier Milei, está provando que as políticas libertárias funcionam. E não é na teoria, mas na prática. O Instituto Nacional de Estatísticas e Censos divulgou recentemente um dado que pegou muita gente de surpresa. Ou melhor, pegou apenas aqueles que ainda acreditam no conto de fadas estatista. A taxa de pobreza despencou de 52,9% no primeiro semestre de 2024 para 38,1% no final do mesmo ano. Uma queda absurda de 14,8 pontos percentuais em poucos meses. Ou seja, milhões de argentinos conseguiram sair da miséria e isso sem precisar de auxílios estatais, pacotes de estímulo ou qualquer outra gambiarra econômica que os governos passados adoravam usar para mascarar a tragédia que eles mesmos criaram. E qual foi a mágica? Nenhuma. Apenas o que qualquer pessoa com um mínimo de bom senso sempre soube: cortar os tentáculos do Estado, acabar com a farra do dinheiro público e devolver ao povo o direito de trabalhar sem precisar de esmola governamental. Milei não quis saber sobre meias medidas ou discursos fofinhos sobre justiça social. Ele pegou uma motosserra e passou no orçamento, reduziu burocracias e colocou a economia para andar com as próprias pernas. O resultado? A inflação sob controle, estabilidade financeira e um mercado que finalmente começou a respirar, depois de décadas sufocado por delírios intervencionistas. Falando em inflação, o que Milei fez foi um verdadeiro exorcismo econômico. Em 2023, a Argentina vivia um cenário de filme de terror, com uma taxa de 276,2% ao ano, um colapso monetário onde o peso argentino não valia nem como papel higiênico. O desastre era tão grande que a população simplesmente desistiu da moeda local e passou a negociar em dólares, e até em reais, só para não perder tudo da noite pro dia. Mas com Milei no comando e a torneira da impressão de dinheiro fechada, o jogo virou. No final de 2024, a inflação caiu para 66,9%. Ainda é alta? Sim, mas comparado ao apocalipse econômico de antes, parece até um milagre. E tem mais, a economia argentina, que parecia condenada a definhar para sempre, finalmente começou a reagir. O PIB cresceu 3,9% entre julho e setembro de 2024, deixando para trás a recessão e mostrando que um país não precisa de pacotes mágicos, subsídios infinitos ou planos mirabolantes para dar certo. Basta parar de atrapalhar quem quer produzir. O resultado? Empresas voltando a operar, empregos sendo recuperados e uma população que, depois de anos de desespero, começa a vislumbrar um futuro onde o governo não é o maior inimigo da prosperidade. O que está acontecendo na Argentina é a comprovação definitiva de que menos governo e mais liberdade econômica geram prosperidade. Em menos de um ano, Milei reverteu uma crise que parecia eterna, enquanto outros países, Brasil incluso, fazem exatamente o contrário. Por aqui, o governo Lula segue o manual clássico do desastre: inchaço do Estado, burocracia sufocante, impressão de dinheiro sem controle e um apego quase religioso ao assistencialismo como solução para todos os problemas. A diferença de abordagem entre os dois países não poderia ser mais gritante. Enquanto nossos irmãos finalmente respiram, o Brasil vai caminhando a passos largos rumo ao mesmo buraco do qual a Argentina está saindo. E não precisa ser um gênio da economia para prever onde isso vai dar. A Argentina, com Milei no comando, está vendo a pobreza cair e o mercado voltar a girar. Já o Brasil de Lula, atolado em políticas falidas, vê a miséria aumentar, o real perder valor e a conta do populismo inflacionário chegar mais rápido do que se imaginava. Mas claro, quando tudo der errado por aqui, e vai dar, os culpados já estão prontos. A herança maldita, o neoliberalismo, o capitalismo predatório e qualquer outra desculpa esfarrapada que os burocratas conseguirem inventar para não admitir a própria incompetência. O contraste entre os dois países é um experimento econômico ao vivo. De um lado, a Argentina, que escolheu enfrentar a realidade de frente, cortar privilégios e devolver o poder ao setor produtivo. Do outro, o Brasil, agarrado a um devaneio socialista de que um governo pode gastar sem limites, intervir em tudo e ainda assim manter uma economia saudável. Em resumo, a Argentina de Javier Milei é a resposta definitiva para a velha pergunta: onde o libertarianismo deu certo? Não precisa mais revirar livros de história ou caçar exemplos distantes. A evidência está aí, estampada na nação hermana.
que optou pela liberdade econômica e já está colhendo os frutos. Para os defensores do socialismo e do Estado gigante, resta a questão incômoda: por que a pobreza só cresce nos países que seguem esse modelo? E para aqueles que sempre duvidaram do libertarianismo, fica o desafio: tenham a coragem de admitir que estavam errados. E se não bastasse a alegria em ver os esquerdistas quebrando a cara frente ao incontestável progresso argentino, ainda temos o prazer de assistir a mídia progressista tentando engolir esse sapo. Nos últimos dias, jornalistas militantes vêm se contorcendo para noticiar o fato de que a pobreza na Argentina está caindo. Para quem acompanhou a enxurrada de previsões catastróficas desde que Javier Milei assumiu o poder, esse resultado deveria ser uma aberração estatística. Afinal, segundo os especialistas de sempre, suas reformas eram radicais, insanas, selvagens. Uma receita certa para o desastre. Cada corte de gastos, cada ministério fechado, cada subsídio estatal eliminado era anunciado com um tom apocalíptico. A Argentina, diziam, estava prestes a mergulhar em um empobrecimento generalizado. Mas acontece que, em vez de desabar, a economia começou a se reerguer. O que era para ser um túmulo virou um trampolim. E quando os fatos se tornam inegáveis, o que faz a imprensa militante? Entra em modo de contenção de danos. Recorre ao velho truque do sim, mas... Você já viu esse filme antes. A pobreza caiu, mas os desafios permanecem. Os números melhoram, mas ainda há problemas sociais. A inflação recuou, mas o caminho é incerto. A tática é sempre a mesma: relativizar a realidade até que ela pareça menos impactante. Se a verdade não encaixa na narrativa, basta adicionar um porém e seguir em frente. Mas o mais interessante é que essa resistência ao sucesso argentino não vem apenas da esquerda tradicional. Até mesmo certos liberais e conservadores que torciam o nariz para Milei agora precisam admitir, meio sem jeito, que a estratégia libertária funcionou. E isso é um problema sério para a elite intelectual e estatista, porque destrói um de seus maiores dogmas: a ideia de que o libertarianismo nunca deu certo em lugar nenhum. Por décadas, toda vez que alguém defendia o libertarianismo, a resposta esquerdista era sempre a mesma: ok, mas onde isso já funcionou? Falava-se de Hong Kong, da Islândia medieval, de períodos específicos da história americana, mas eram exemplos distantes, difíceis de assimilar para o cidadão comum. Agora, a experiência libertária está acontecendo bem aqui do lado. A Argentina, um país vizinho, culturalmente semelhante ao Brasil, está aplicando princípios de livre mercado e vendo resultados concretos em tempo recorde. Ignorar isso já não é mais uma opção. E é assim que o jogo muda. O libertarianismo não vai vencer porque as pessoas vão de repente começar a ler Mises, Rothbard e Hayek. A maioria da população não se interessa por tratados econômicos, mas todo mundo entende o que significa ter mais dinheiro no bolso, poder comprar comida sem precisar escolher qual refeição vai pular, viver sem medo de que o salário se desintegre antes do fim do mês. A Argentina está provando na prática que o Estado não resolve nada, e que menos governo não significa mais miséria, mas sim mais riqueza para quem realmente produz. A esquerda pode espernear, pode relativizar, pode se apegar aos seus mais e poréns, mas a realidade tem um jeito cruel de atropelar ideologias. Os argentinos estão vendo a mudança no dia a dia. Os empresários voltaram a investir, o turismo se aqueceu, a moeda se estabilizou, a pobreza despencou. E no final das contas, nada convence mais do que a experiência concreta de poder comprar carne no supermercado novamente. O mundo não vai se tornar libertário porque os intelectuais do establishment resolveram admitir que estavam errados. Vai se tornar libertário porque as pessoas comuns perceberam, na prática, que o Estado não produz nada, só atrapalha. E uma vez que essa lição é aprendida, não tem mais volta. Milei abriu um novo caminho. A pergunta agora não é mais onde o libertarianismo já deu certo, mas sim, quando vamos ter a coragem de fazer o mesmo? Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!